Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, nós vamos dar continuidade aqui na leitura da revista O Cristão, com o tema de dispensações. A partir aqui desse título 7, dispensações, que foi onde parou, né? Para continuar desde a quinta passada. Então, 7 dispensações. Uma maneira comum de olhar para as várias dispensações é dividi-las em 7. Inocência, consciência, governo, promessa, lei, graça e reino. Se usarmos esse método, descobriremos que as várias dispensações se alternam em seu caráter. Em algumas, Deus afirma seus direitos e controle sobre este mundo, e ele exerce esses direitos por meio de um indivíduo ou nação que ele levanta. Assim, sob Adão, inocência, Noé, governo, Israel, lei, e Cristo, reino. Deus afirma seus direitos sobre este mundo. Em outras ocasiões, Deus não exerce seus direitos imediatos. Ele deixa o mundo seguir seu próprio caminho, enquanto levanta aqueles que andam diante dele como peregrinos e forasteiros neste mundo. Assim, Sete e sua família, que é na dispensação da consciência, né? Abraão e sua família, na dispensação da promessa, e a igreja, na dispensação chamada dispensação da graça. Foram chamados. E quanto à igreja, ainda são chamados a andar diante de Deus, abrindo mão da vantagem presente em favor do ganho futuro. No entanto, mesmo ao não exercer seus direitos imediatos e permitir que o mundo siga seu próprio caminho, Deus sempre trabalha providencialmente nos bastidores para cumprir seus propósitos, apesar da aparência de ele não interferir no mundo. Então, uma coisa bem interessante, né? Esse tema, acho que os irmãos já falaram nas outras lives, né, anteriormente, mas o tema das dispensações é um tema, vamos dizer assim, eu considero primordial de a gente entender, de a gente aprender, de a gente conhecer esse tema das dispensações. Ele é primordial para que a gente tenha uma compreensão da palavra de Deus, um entendimento da palavra de Deus, uma luz, né, mais melhor daquilo que Deus está revelando na sua palavra. Se a gente não tem esse conhecimento das dispensações, de entender, né, como Deus trata e está tratando com o homem desde a sua criação até hoje, a gente perde muito na leitura da palavra de Deus, ou tem entendimentos equivocados ou errôneos, né, na interpretação da palavra de Deus, na leitura e no entendimento. Então, eu vejo as dispensações como um conhecimento primordial para nós, para entender, né, a palavra. Conhecer essas verdades que Deus, né, nos revelou e que foram perdidas pela igreja e depois recuperadas quando os irmãos voltaram a
se reunir somente ao nome do Senhor Jesus, né? O irmão aqui, Jefferson, comentou que minha voz está baixa. E aí? É isso mesmo? Tá bom pra mim, viu? É, quando tá assim, às vezes o irmão vai ter que entrar, sair e entrar, se tiver muito baixa mesmo. É bom também saber de outros irmãos, mas pra mim tá ótimo. Os outros irmãos e irmãs, como é que tá chegando a voz aí? Sabe por quê? Porque eu tenho dois microfones. Eu tenho um microfone que eu uso normal, padrão, vamos dizer assim, né? Mas tem um microfone também da câmera. Às vezes o microfone normal, padrão, entra. E aí fica o da câmera. E como o da câmera está mais longe de mim, aí às vezes fica mais baixo. Então, se irmãos podem falar aí, comentar. Se tiver baixo, me avisem. Tá Vou meio a tentar. meio aqui. Alguns estão tão baixos, estão ótimos. E é. Eu vou. Peraí, Dê uma olhada aí no chat, ó. deixa eu olhar aqui. Malva está baixo, Jair está baixo. É, tem uma parte que está ouvindo baixo, né? Isso. Eu vou ter que dar uma configurada aqui, ok? Para ver se eu consigo voltar com o microfone, o microfone padrão aqui. Só um momento, peraí. Alô? Atenção. Como é que tá saindo agora aí? Melhorou, Jefferson? Ah, saiu um monte de joinha agora. Então deve ter melhorado, né? Agora melhorou, tá bom. Consegui inverter aqui o microfone. Então vamos continuar. Então, o que eu estava comentando é que esse tema de dispensações é primordial para a gente ter conhecimento da palavra de Deus, no sentido de a gente, aquilo que Deus está querendo falar na sua palavra, não é que a gente vai interpretar, mas é aquilo que ele está nos revelando, que aqui a interpretação, a palavra de Deus só tem uma interpretação, que é aquela que ele está querendo, a luz que ele está querendo trazer para nós. Né? Então não é aquele negócio, eu interpreto de uma forma, o outro interpreta de outra. Não existe isso. Existe aquilo que Deus está revelando na sua palavra. E a interpretação é entender aquilo que Deus está revelando. Então, esse tema de dispensações é importantíssimo para isso. Né? Foi até bom os irmãos trazerem, né, essa revista, e a gente está lendo aqui, estudando sobre dispensações, alguns temas aí de vários irmãos, né, nessa revista, porque vai ajudar a gente a ter essa clareza um pouco mais sobre as dispensações, e aí ajuda no momento quando a gente está lendo a palavra, né, meditando nela, né, na nossa meditação diária, nossos exercícios particulares de leitura da palavra, vai nos ajudar a gente compreender, entender aquilo que Deus está querendo falar através da sua palavra. Então, eu falo isso porque lá em 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo fala assim para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso... Não sei se você consegue abrir aí, Jefferson. Isso. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, Jefferson. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, deixa eu só receber aqui um irmão.
Então, o que Paulo está falando aí, irmãos, é o seguinte, é a gente ter esse entendimento e a gente saber dividir bem a palavra da verdade. E como é que a gente consegue dividir bem a palavra da verdade? Ou seja, essa palavra manejar bem aí lá no hebraico, ou no grego, aliás, né, que como aí é uma carta de Paulo a Timóteo, foi escrita no grego, essa palavra lá no original grego significa cortar reto. É um corte como quando um cirurgião, por exemplo, pega um bisturi para fazer uma cirurgia, você sabe que aquele bisturi ali tem um corte super afiado, né? E ele vai cortar realmente uma tração, uma coisa bem certeira, vamos dizer assim, justa. Então, essa palavra maneja aí no grego traz essa ideia de você cortar reto, você dividir, você separar de forma bem estreita, bem certa. Então, isso nos leva ao quê? Para a gente ter essa capacidade de manejar bem a palavra da verdade, a gente tem que ter o entendimento das dispensações, desse assunto dispensações, porque esse uma das coisas que levou a tanto erro doutrinal na igreja também foi a perca, né, ou a deixar de lado esse conhecimento das dispensações pela igreja, né? Durante séculos, a igreja ela enterrou esse conhecimento das dispensações. E aí, né, as más doutrinas e os pensamentos dos homens entraram facilmente na igreja, no meio cristão. E os irmãos, né, os irmãos reunidos somente ao nome do Senhor Jesus, quando eles começaram a se reunir assim, tiveram esse entendimento, uma das primeiras coisas que eles tiveram entendimento foi sobre as dispensações, de separar essas formas como Deus vem tratando com o homem ao longo da história aí, né, desde Adão, né, até nós hoje. Então, eles conseguiram, vamos dizer assim, recuperar esse conhecimento, esse entendimento, recuperar esse assunto de dispensação, e aí, com isso, eles foram tendo mais e mais luz da verdade de estar de um só corpo, da verdade de estar reunido somente no nome do Senhor Jesus, da verdade da igreja, de Israel e de tantos outros assuntos, né, que nós hoje temos esse acesso, graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus que usou esses homens, esses irmãos, para estar recuperando todas essas verdades. Vou botar lá, Jefferson, no livro, ou na revista, né? Então, por exemplo, quando aqui em Salvador, os primeiros irmãos começaram a conhecer essas verdades, a gente teve contato com os irmãos, né? Os irmãos que, digamos assim, tinha esse dom de mestre, doutor, né? Um dos primeiros ensinos, estudos que eles trouxeram para a gente foi sobre as dispensações, né? A gente passou pelo menos por dois momentos, né? Em que a gente ficou um sábado o dia todo, domingo o dia todo, só estudando as dispensações. Então, isso lá bem no início, né? Então, isso serviu de base para a gente poder a partir dali, a gente está também estudando a palavra, lendo a palavra juntos, e podemos, assim, ter um melhor entendimento e conhecimento dessas verdades e do que a palavra está querendo falar para nós em determinados assuntos que, às vezes, parecem que está falando uma coisa, eles falam que está falando uma coisa, mas, na verdade, não é aquilo, por falta de conhecimento das dispensações, tá bom? Então, aí, nesse capítulo aí, ele traz que as dispensações foram, vamos dizer assim, tem alguns irmãos, algumas, até denominações que seguem nessa questão das dispensações, e alguns irmãos também, eles dividem as dispensações, aí está falando de 7 dispensações, né? Que inocência,
consciência, governo, promessa, lei, graça e reino. Daí dá 7. Né? Alguns irmãos e até alguns outros grupos cristãos que seguem também as dispensações, né? Eles dividem em apenas 3, que é lei, graça e a dispensação do milênio, que é a chamada aí do reino, né? A dispensação milenal. Eles dividem apenas nas 3 principais, vamos dizer assim, eles chamam de 3 principais dispensações, né? Mas, para o entendimento melhor, realmente, a gente dividir em 7, como está aí, inocência, consciência, governo, promessa, lei, graça e reino, é melhor, né? Porque a gente consegue ter um entendimento desde lá, né, do início com Adão, né? Da criação do homem, e vai passando por Noé, dilúvio, aí vem, né, Abraão, e aí vai seguindo, Abraão, formação do povo de Israel ali, e aí Moisés, e aí vem, tá bom? Então, dividir assim em 7 é bem melhor. Vamos continuar a leitura. Os irmãos que estão em comunhão, se quiserem comentar alguma coisa também, fique à vontade. Se algum irmão ou irmã também quiser perguntar, pode abrir o microfone e falar, ou escrever aí no chat, tá bom? E aí os irmãos que puderem ajudar, a gente vai respondendo. A gente vai continuar a leitura aqui, um teste para o homem. Eu não sei se mais na frente ele vai explicar essas 7 dispensações. Vamos continuar lendo aqui, né? E aí a gente vai ver. Um teste para o homem. Pode surgir a pergunta: haverá um dia em que não existirá dispensações? Acredito que a Escritura nos mostra que, finalmente, esse dia chegará, mas será na eternidade, não no tempo. Então, só para explicando aí, meus irmãos e irmãs, é o seguinte, quando ele fala, mas será na eternidade, não no tempo, é porque na eternidade não existe tempo, né? Nós vivemos agora numa época em que há tempo, né? Vamos dizer assim, fica até redundante, né? Numa época ou num tempo onde existe a contagem do tempo, vamos dizer assim. Mas na eternidade não existe tempo, né? Não existe o passado, o futuro, o presente, é a eternidade, tá? Então, quando Deus criou o mundo, criou a terra e os céus, né? Ele, digamos assim, como que abriu um espaço na eternidade ali e colocou o tempo, tá? Então, nós hoje somos seres temporais, mas seremos, quando, né, tivermos nossos corpos glorificados, e aqueles que morreram, né, serem ressuscitados, né, aí nós seremos seres eternos, no sentido de que o tempo não vai ter mais, a gente não vai ter mais, está sujeito ao tempo, vamos dizer assim. E poderemos entrar nesse estado eterno, porque teremos um corpo glorificado. Continuando, as dispensações foram feitas para uma cena temporal e deixarão de existir quando o tempo não existir mais. No Velho Testamento, o homem estava sob teste, pois Deus estava provando o homem para ver se havia algum bem no homem como uma criatura caída. Nesse sentido, quando o homem crucificou o Senhor Jesus, seu teste acabou. No entanto, em outro sentido, cada dispensação é um teste para o homem, para saber se ele aceitará os princípios e o modo de administração de Deus para aquele tempo
e andará diante de Deus naquela maturidade de que falamos. Infelizmente, o homem falhou em todos os sentidos que Deus escolheu para trabalhar com ele. E ele continuará em seu fracasso. Já vimos o fracasso de todas as dispensações, incluindo a da graça. E sabemos pela profecia que o futuro reino milenar também terminará em fracasso e juízo. Mas Deus ficará frustrado com os seus propósitos? Uma pergunta, né? Ele está fazendo. Mas Deus ficará frustrado com os seus propósitos? Ele deve ter para sempre o fracasso e o julgamento diante dele por causa da obstinação do homem? Não, pois a obra consumada de Cristo na cruz já forneceu os meios pelos quais o pecado será removido para sempre de todo este universo. Deus nunca terá que olhar para o pecado ou lidar com ele novamente. No chamado estado eterno, após o julgamento final, no grande trono branco, Apocalipse 20, de 11 a 15, Deus queimará esta velha terra e os céus também, e criará novos céus e uma nova terra, em que habita a justiça. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Não nos é dado muito detalhe sobre esse dia, mas parece que as nações como tais não existirão mais, e o pecado nunca mais levantará a cabeça. O reino de Deus será, então, universal, encabeçado por Cristo, e tudo estará perfeitamente de acordo com a mente de Deus. Isso aí é importante, né, para a gente compreender isso aí que o autor trouxe para nós, porque todas as dispensações, aquelas 7 lá que a gente leu, ela tem um momento, ela começa a ter um pico que eu falo, né, um ponto alto de ela estar se desenrolando de acordo com aquilo que Deus quer, né? Mas aí depois ela começa a declinar ou a cair desse pico alto e entra em ruína. Todas as dispensações aconteceu isso, né? Desde lá da inocência, né? Consciência, governo, promessa, lei, aí vem a graça, a gente está na graça. E não aconteceu isso com a dispensação da graça? Aconteceu. Se vocês lembrarem bem, né? Quando iniciou lá, com a formação da igreja, o batismo com o Espírito Santo, você viu lá, a gente vê lá, quando a gente está lendo Atos, né? Até, acho que é terça-feira, dia de terça, a gente está lendo a história da igreja, a gente vê como no início ali da igreja, o Espírito Santo agiu com grande poder entre os apóstolos e os profetas e os cristãos ali, que estavam sendo acrescentados à igreja ali, ao corpo de Cristo. O Espírito Santo agiu com grande poder até para que os judeus pudessem ver e saber e ter aquele testemunho de que aquilo ali era uma obra de Deus, né? E eles pudessem assim então crer e saber que vinha de Deus, e sabendo que vinha de Deus, eles crescem no Senhor Jesus, se arrependessem dos seus pecados e crescem no Senhor Jesus, né? Então, o Espírito Santo usou de grande poder, com milagres, com, né, a ação do Espírito Santo ali, para que os judeus pudessem, assim, ter esse testemunho, mas também, né, para que a igreja, o evangelho crescesse, fosse espalhado, vamos dizer assim, né, o Espírito Santo também usou de grande poder. Então, e ali no início da igreja, a gente via como a igreja, né, ela foi
crescendo e foi se espalhando, e os cristãos estavam ali todos reunidos, não tinha as divisões, apesar de que, né, logo cedo o inimigo começou a tentar trazer com suas sutilezas, né, a semente ou a germe da, da divisão, né, e outros males para dentro da igreja, mas no início a igreja, né, essa dispensação da graça, ela chegou até um topo, até um estado bem, vamos dizer assim, pleno e grande, mas de repente começou a cair, né? Cair desse estado pleno, vamos dizer assim, e foi caindo, 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 e hoje nós vemos o que é, né, a ruína, daquilo que Deus deixou na mão do homem, aquilo que era a responsabilidade do homem, e Deus deixou na mão do homem, que era de a igreja aqui ser o testemunho do corpo de Cristo, que é um só, e a igreja hoje, quando eu falo igreja, a cristandade hoje, né, como um todo, ela hoje não dá esse testemunho. É um testemunho arruinado. Então, a ruína está naquilo que Deus coloca na mão do homem para o homem fazer como responsabilidade dele. Não é naquilo que Deus está fazendo. No que Deus está fazendo, né, no que o Senhor Jesus está fazendo, não há ruína, não há falha, não há, vamos dizer assim, problemas, tá bom? Então, por exemplo, o corpo de Cristo, que está sendo formado pelo Senhor Jesus Cristo, né, ele é perfeito. A igreja, como a noiva de Cristo, ela também é perfeita. E quem está fazendo isso é o Senhor Jesus. Ele é que está, né, salvando pessoas e acrescentando ao corpo dele. E quando ele vier, ele vem para levar a sua noiva, né, que é falada lá em Efésios como, né, uma noiva santa, imaculada, irrepreensível, né, adornada, bonita. Quem está fazendo isso? O Senhor Jesus. Não somos nós. Aquilo que foi colocado nas nossas mãos, que era a responsabilidade nossa, de manter o testemunho aqui neste mundo, de um só corpo, né, e daquilo que é digno da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a gente falhou. Falhamos miseravelmente. Né? E hoje nós vemos aí no mundo um mau testemunho que é dado pela igreja, pela cristandade como um todo. Né? É por isso até que nós, a gente se aparta, né? A gente reconhece o pecado, a iniquidade, reconhecemos que estávamos nele e participávamos dele para aqueles que eram, né, que estavam lá, alguns talvez creram no Senhor Jesus e nunca participou de alguma denominação, de algum grupo cristão, outro grupo cristão, mas nós que participando, e a gente entende que estando lá, nós também estávamos naquela mal, naquela iniquidade, associado com aquilo, e aí a gente sai para o Senhor Jesus, né, confessando o nosso pecado, confessando o mal que, que estávamos participando, e viemos a Cristo, né, ao Senhor Jesus, para estar reunidos somente ao nome dele. Tá bom? Vamos continuar, Jefferson? Aí ele traz aí, parece que é uma poesia, um poema, um hino, né? Finalmente, o reino final, sendo ele sem limites, sem fim, quando o céu e a terra, Deus, tudo em todos, com as maiores bênçãos se encherão. Todas as raízes do mal banidas, nenhum sopro de pecado para murchar. Na terra, no alto, nada mais além de gozo e abençoada paz para sempre. Então ele está falando aí do estado eterno, né? Esse poema aí está se referindo a esse momento, né? Em que nós vamos estar, né?
nesse estado eterno, onde vai existir um novo céu, uma nova terra, e nós vamos estar a igreja, né, claro, vai estar com o Senhor nos céus, mesmo que haja uma nova terra, mas nós somos do céu, né, mas aqueles que são da terra vão continuar nessa nova terra, né? Então, isso é até um assunto, né, que é conversado, que é falado, que é mostrado lá na dispensação do reino ou do milênio, né? Então, esse texto aí foi do irmão aí J. Gilpin, esse poema, né? E o texto que a gente acabou de ler, concluiu a leitura, é do irmão W. J. Prost, é o irmão que lá do século passado ou do século XIX, se não me engano. Vamos continuar a leitura agora com esse novo ensaio aqui, Dispensações, Homem sob julgamento. Tudo tranquilo aí para os irmãos? Eu pergunto porque às vezes eu vejo os irmãos muito calados, todo mundo quietinho. Aí eu tenho que perguntar para saber se está tudo tranquilo aí, se estão me ouvindo, se a leitura está tranquila. Muito bom. Tá certo. Então vamos continuar. Repetindo aí, qualquer dúvida, pode botar no chat aí, perguntar, que aí. E os irmãos que estão em comunhão também, quiser comentar alguma coisa, para acrescentar um pensamento, fique à vontade, tá bom? Dispensações. Homem sob julgamento. Uma dispensação pode ser definida como um período no tempo no qual Deus se manifesta ao homem em algum relacionamento específico, com respeito a provar a raça humana em todas elas. Então, esse provar aí é no sentido de testar, tá bom, meus irmãos? Porque é como fosse um teste, uma prova, um teste. Então, é nesse sentido aí que está sendo falado. Algumas vezes a palavra até tentação também tem esse sentido de prova, né? Ou de teste. Então, às vezes vai encontrar algum texto bíblico falando que Deus provou, por exemplo, Abraão, ou provou algum outro personagem da Bíblia, e que Deus, aí vai falar assim que Deus tentou Abraão, ou tentou tal personagem, está no sentido de prova, porque a tentação no sentido de que Satanás tenta, né, que o diabo tenta para que o homem peque, essa daí não tem nada a ver com Deus, entendeu? Porque a palavra de Deus fala que Deus a ninguém tenta, no sentido de fazer com que a pessoa leve a pessoa a pecar, tá bom? Então, quando alguns textos bíblicos falam de Deus tentando, é nesse sentido de provando, de testando, tá bom? O irmão Nilton levantou a mão. O irmão Nilton escreveu aqui: quem somos nós para dizermos o que será melhor ou não em relação a Deus e as decisões que ele toma? Mas pergunto, o irmão falou no texto que haverá destruição da terra e dos céus. Se nos céus vai tudo de bom e é onde Deus reside, e a ação de Deus de destruir o céu será em razão de quê? Bem, aí, quando está falando dos céus, você sabe que, José Nilton, que os céus, fala assim, os céus, né? Ele fala nova terra e novos céus. E pelo menos a palavra de Deus nos ensina e nos mostra que existem três céus, né? O primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. O terceiro céu é onde é a morada de Deus. E existe, então, os outros dois céus. O céu onde a gente vê, onde, digamos assim, as aves voam, né? Agora na nossa era moderna, né? Os aviões aí vão para lá e para cá. É o primeiro céu, né? O segundo céu seria onde estão os astros, né? Que foram colocados nesse céu como sinais, como luzeiro para nós,
né? Esse seria o segundo céu. E o terceiro céu é a morada de Deus. Então, quando ele está falando que haverá uma nova terra e novos céus, eu entendo que seria o primeiro e o segundo céu seriam novos aí, né? Aí eu não sei se nessa nova terra e nesses novos céus, como é que seria, se teria os astros que a gente tem hoje, como o Sol, Lua, e as estrelas e tudo mais, né? O que é que vai ter nesses novos céus, aí a gente não sabe, né? Então, realmente, a morada de Deus lá não tem o que, vamos dizer assim, o que passar pelo fogo, né? Porque a palavra Pedro fala que esses novos, essa terra aqui, esses céus vão passar pelo fogo, que é um juízo, né? E aí haverá novos céus e nova terra. Tá bom? Agora, como será isso? A gente sabe que só quando a gente estiver lá, né? A gente vai saber como será tudo isso. Acho que nossa mente não tem nem capacidade hoje de entender essas coisas. Já visto aqui Paulo, né, que foi arrebatado ao terceiro céu, ele fala que ouviu coisas lá que não tem nem como ele, né, expressar ou dizer, falar para nós, né? Então, na nossa mente hoje, nesse estado que nós estamos, nesse tempo que nós estamos, ela é limitada para entender esse assunto, esses outros assuntos aí. A palavra de Deus só nos mostra que acontecerá. Como será, aí a gente vai saber lá no dia, quando estivermos lá. Vamos continuar aqui. Onde foi que parou, Jefferson? Ah, tá bom. Então, a dispensação, ali, o parágrafo anterior, né, fala que Deus se manifesta ao homem em algum relacionamento específico, com respeito a provar a raça humana, provar ou testar a raça humana em todas elas. Gostaria de dar um breve esboço das várias dispensações, como as vemos na palavra de Deus. Então, ele vai dar um breve esboço aí de cada dispensações aí. Aí isso é bom, né, para a gente ir entendendo. Inocência é a primeira. O que é um estado de inocência? Não é uma condição de ignorância, porque Adão tinha conhecimento. E que conhecimento era? Ele foi capaz de nomear todas as criaturas de Deus, e aí, abre aspas, e tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Isso está em Gênesis, capítulo 2, 19. Às vezes ouvimos a pergunta impensada: Deus não poderia ter criado o homem incapaz de pecar? Se ele tivesse feito isso, o homem teria sido um mero autômato, ou tipo um robô, né? Tipo isso. Incapaz de responder à mente divina, incapaz de virtude. Em uma palavra, ele não teria sido um ser moral, mas uma mera criatura desprovida de personalidade. A inocência, portanto, não é um estado de virtude, mas um estado de nunca ter caído. Ela não é uma meta a ser alcançada. Em vez disso, virtude, pureza, justiça e santidade são os valores que o cristão, em sua vida prática, procura exibir. Não que já a tenha alcançado, diz o apóstolo, mas prossigo para o alvo. Filipenses 3, aí do verso 12 até o 14. Adão foi criado inocente, mas não santo. Na queda, o homem perde tudo o que lhe foi confiado, a inocência está perdida, esse estado se foi para sempre, o conhecimento do bem e do mal vem em seu lugar.
Então, isso aí é a inocência, né, que durou pouco tempo, né, a inocência, vamos dizer assim, esse tempo aí da inocência durou muito pouco tempo. Foi ali no... Adão foi criado, depois foi tirada a mulher, né, da costela de Adão, foi dada ao homem, e ali, pouco tempo depois, né, houve o pecado, entrou, e o homem deixou de ser inocente. Então, a inocência, no caso aí, é não, não ter conhecido ou não ter pecado, né? Como é que ele fala aqui? Deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar de novo, para não falar errado. A inocência, portanto, não é um estado de virtude, mas um estado de nunca ter caído, ou nunca ter pecado, né? Então, o homem ali no Jardim do Éden, ele era inocente, porque não tinha pecado. Não tinha pecado ainda, não tinha caído, ele estava ali. Não quer dizer que... porque hoje em dia, essa palavra inocência nos leva a um entendimento assim, aquela pessoa ali é inocente. Aí dá o entendimento que é uma pessoa que não tem muito conhecimento, não tem muita maturidade, né? Uma pessoa que não tem maldade no sentido assim de olhar e saber o que é, se uma coisa é boa ou ruim. A gente fala assim, né? Aí a gente pega e transfere esse sentido da palavra para esse momento aí do Jardim do Éden, do Adão e Eva, que eram inocentes, mas não é nesse sentido aí, né? É o sentido de que eles não tinham caído, não tinha um pecado, tá bom? Porque Adão, ele tinha muito bem o conhecimento das coisas, como é explicado aí, né? Ele foi dado a ele, vamos dizer assim, o governo ali, ele tinha que guardar o jardim, né? Tinha que guardar o jardim. O que é guardar o jardim? É exatamente guardar contra alguma investida, algum ataque que poderia vir àquele jardim, né? Como aconteceu, né? Satanás foi, né, fez como uma serpente ali e sorrateiramente foi através da mulher. Ele viu o caminho mais fácil, né, de alcançar o homem e foi através da mulher e o mal entrou. Então ele falhou nisso também, Adão, né, em guardar o jardim. Não guardou. E foi dado a ele ali cuidar dos animais, então ele deu nome a todos os animais vinham a ele, ele dava o nome. Então, não era uma pessoa sem conhecimento, ele tinha conhecimento sim, né? E sabia das coisas. Então, Adão não era inocente no sentido que a gente entende hoje, que a gente fala assim, aquela pessoa é inocente e tal. Não, não é nesse sentido, tá bom? Você se deu para entender aí para os irmãos e as irmãs esse sentido aí, da inocência aí. E quando ele pecou, essa inocência foi perdida, tá bom? Irmão José Nilton? Nilton, você levantou a mão e ia fazer alguma pergunta? Ou ainda está levantada daquela hora? Ah, tá. Ah, tá bom. O irmão Jorge, pode falar, irmão Jorge, ou escrever no chat. Boa noite a todos. Irmãos, queria falar com vocês sobre essa parte de Adão aí, né? Que às vezes eu vejo muito, né? Sempre o comentário que se Adão não tivesse feito isso, se Adão não tivesse comido a fruta, e caso Adão, porque por causa de Adão nós estamos né, nessa situação hoje. Mas tudo isso não fazia parte dos planos do Senhor? Não era esse o enredo que o Senhor preparou? Porque se ele já sabia da nossa existência, mesmo antes de existir, então Adão fez isso porque ele tinha que fazer mesmo. Ou Deus tinha outros planos? Porque eu fico a pensar nessa situação. Adão fez aquilo que tinha que ser feito para o nosso aprendizado, para a nossa edificação, para que nós evoluíssemos no Senhor, entendeu? Eu fico a pensar nessas coisas. Porque eu sempre falo, mas se Adão não tivesse feito, mas foi por causa de Adão. Mas tudo isso não tinha que acontecer. Não foi por isso que Deus criou tudo
entendeu? Para a gente evoluir, para a gente entender e ver, entendeu? Toda essa verdade dele. Tem um texto em Romanos, aí esse pensamento, irmão, leva a gente a pensar assim, que Deus preparou o homem para o pecado, vamos dizer assim. E não é isso, entendeu? Quando Deus não preparou ninguém para o pecado, para o mal, né? Então, não era vontade de Deus que Adão pecasse e comesse da fruta. Tanto é assim que ele fala, ó, daquela ali você não deve comer, né? Poder comer de toda a árvore do conhecimento, toda a árvore do jardim, né? Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, né, não pode comer, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Então, não é vontade de Deus, não era vontade de Deus que Adão comesse e morresse, né? Agora, na soberania de Deus, a soberania de Deus, né, ele já tinha, vamos dizer assim, preparado, aí sim Deus preparou a salvação, né, do homem, na pessoa do Filho dele, do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Então, bem, vamos dizer assim, sensível a gente falar, porque a gente sabe que Deus conhece todas as coisas, que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, a gente achar e pensar que Deus, né, ele colocou um homem ali no jardim do Éden para que ele fosse e comesse daquela fruta, daquela árvore e pecasse e morresse espiritualmente. Não, Deus não fez isso, né? Não fez, não, vamos dizer assim, determinou que o homem ia fazer isso, ou preparou o homem para isso. Não, Deus não fez isso. Deus preparou o homem para a salvação, sim. Para aquilo que é, né, do bem, sim. Mas para aquilo que é o mal, o pecado, não. Mas todas essas coisas estavam no controle da soberania de Deus. Então, mesmo antes de Adão, né, haver pecado, já tinha no coração e nos pensamentos de Deus, né, a formação ou a fundação, né, da igreja, do corpo de Cristo, que o filho dele seria aquele que viria para salvar, entendeu? Mas isso a gente está falando da soberania de Deus nessa todas as situações, tá bom? Então, aquilo que eu tinha falado antes, Deus tenta alguém para o mal? Porque se a gente pensar assim, a gente vai pensar assim, Deus colocou o homem no jardim, um jardim tudo muito bom, muito excelente, e Deus vai e coloca lá uma árvore lá no meu jardim para tentar o homem, é isso? Mesmo porque não foi a árvore quem tentou o homem, quem tentou o homem foi Satanás. Ele que é o tentador, né? Então, a gente não pode ter, a gente tem que ter cuidado com esses pensamentos, para a gente, esses pensamentos podem nos levar a achar que Deus, né, ele, vamos dizer assim, tolera o mal ou produz, né, levou o homem a essa situação. Aí eu tinha falado de Romanos, porque em Romanos lá, deixa eu tentar abrir aqui, achar aqui, acho que é Romanos 9, Romanos capítulo 9, e aí Paulo fala aqui exatamente dessa soberania de Deus. Não, irmão, rapidinho, não foi esse pensamento meu. Essa visão, na verdade, eu não tive. O irmão falou aí, mas não foi essa visão que eu tive, não. E sim a que eu até comentei aí. Deus já sabia todas essas coisas. E o meu pensamento foi: se Deus sabe todas essas coisas e usou Adão para nos ensinar através dele, através da desobediência dele, falar, tá vendo? É isso que não pode ser feito. O meu pensamento foi esse, que ele usou Adão para nos ensinar sobre todas essas coisas.
mas não esse pensamento que o irmão falou, que eu, na verdade, eu tive. Eu não tive esse pensamento que o irmão pronunciou aí. Eu estou entendendo. Mas se a gente aprofundar muito nesse pensamento, né, de achar que Deus usou essas coisas assim com esse objetivo, né, aí a gente pode pensar também que com esse objetivo de ensinar, vamos dizer assim, Deus fez com que o homem pecasse. Então, é por isso que chamei a atenção que a gente tem que ter cuidado, né? Eu estou entendendo o que você está falando, né? Que Adão é como fosse assim um exemplo para nós, né? Do que a gente não deve fazer, vamos dizer assim, não é isso? E que tá aqui na palavra de Deus e serve de ensino, lógico. É como está lá em Romanos, né? Tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Sim, e serve sim para a gente aprender e entender. Então, por exemplo, até mesmo no pecado ali, quando houve o pecado, a tentação, quando a serpente tentou a mulher, a gente aprende muito ali com aquela situação, né? Sobre como Satanás age para tentar o homem para que ele peque. Então, ali a gente tem um grande aprendizado, um grande ensinamento para nós, porque aquele modus operandi de Satanás continua, né? Ele continua usando daquelas mesmas artimanhas para fazer com que o homem peque. Então, realmente, isso serve, sim, de ensino para nós. Toda aquela situação serve de ensino, sim, para nós. Eu só fiquei preocupado, irmão, porque a gente não pensar que Deus, né, ele preparou o pecado, preparou o homem para que ele pecasse, tá bom? Aí eu fiquei preocupado, por isso que eu comentei nesse sentido. E aí, em Romanos, que eu estava querendo ler, né? Romanos capítulo 9, no 20 até o 22, ele fala assim: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem um oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Então, muitas vezes as pessoas pegam esse texto aí, o verso 22, quando fala assim, tá vendo aqui, ó, Deus preparou o homem para a perdição, preparou alguns para a salvação e outros para a perdição. Não, não é isso que está falando aí. Quando ele está falando assim, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, ele está querendo dizer que esses vasos aí, Paulo está dizendo, eles mesmos se prepararam para a perdição. Não foi Deus que preparou eles para a perdição. Certo? Os vasos, porque todos pecaram e todos estavam destruídos da graça de Deus. Mas, né? E esse é um assunto um assunto nosso, dos cristãos, daqueles que já são salvos, que têm a Cristo no seu coração, têm essa certeza da salvação, têm esse entendimento de que nós fomos salvos não porque a gente quis crer no Senhor, mas porque Ele nos escolheu. Ele nos deu nova vida, Ele colocou a fé no nosso coração, e nós assim ouvimos o Evangelho e assim nós cremos. Então, em que parte nós entramos aí? Em nenhuma parte, né? Tudo, foi Ele que fez tudo. Então, a gente pode dizer que Deus nos preparou para a salvação. Como? Nos dando uma nova vida, colocando a fé no nosso coração, fazendo com que a gente ouvisse o Evangelho, né? E a gente cresce no Senhor Jesus. Ele fez tudo. Agora, os vasos da ira preparados para a perdição é o próprio aqueles homens, né? Aqueles que não creem, e aí é um assunto, né? Como é que a gente pode harmonizar? O homem tem que crer, mas depois a gente entende que, depois que a gente crê, a gente entende que a gente não creu porque a gente quis crer, mas porque o Senhor fez essa obra em nossas vidas. Então, é como se a gente tivesse assim uma porta,
né? E no batente da porta em cima, né? Tivesse assim, do lado de fora, creia no Senhor Jesus Cristo. Então a gente está do lado de fora, a gente não creu ainda, mas a gente vê lá escrito na porta, para eu ter a salvação, entrar por essa porta, está lá escrito, crê no Senhor Jesus. Quando eu creio e entro na porta, que eu olho pela porta por dentro, lá no batente está escrito assim, ó, eleitos em Cristo Jesus. Entendeu? Então, é um assunto que só entende quem já creu e entrou. Então, é por isso que existe a eleição de Deus para a salvação, e existe também a responsabilidade do homem de crer. Essas duas coisas existem. E muitos cristãos ficam se batendo com isso porque eles não conseguem harmonizar essas coisas. E realmente a gente não vai conseguir harmonizar essas coisas. Porque é uma obra de Deus e é uma coisa que está muito além do nosso entendimento. O que a gente pode só conhecendo, vendo, crer, ou ter a fé de entender que Deus fez assim, Deus faz assim. Né? Antes de quando a gente estava lá perdido em nossos delitos e pecados, não tínhamos ao Senhor Jesus, né? Então a palavra de Deus nos manda crer. Creia para ser salvo. Depois que a gente crê, né, e fazemos parte aqui daqueles, né, daqueles que foram salvos, a palavra de Deus nos diz assim, eleitos. Vocês foram eleitos. Né? Escolhidos de Deus para essa salvação. Pronto. Né? Então, aí no Romanos 9, 22, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Né? Então, todos os homens aí que não creem no Senhor Jesus, eles estão preparados para a perdição. Por quê? Porque não estão mortos em seus delitos e pecados. Preparados para a perdição. Tá? Não é que Deus preparou, é que o homem, né, ele mesmo entrou, né, nessa condição e não tem como sair a não ser através do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Voltando lá, vamos só. Se algum irmão, alguma outra irmã tiver algum comentário aí, ou pergunta, fica à vontade. Então a gente vai continuar a leitura, mas ficou tranquilo, né? Foi o irmão Jorge, não foi que comentou? Eu só falei porque eu fiquei preocupado com realmente ter esse entendimento assim, né, equivocado, mas eu entendi a sua colocação depois que você ressaltou aí esse ponto do ensinamento de Deus, né, através daquilo tudo que dantes nos foi dado aí para a gente conhecer do que aconteceu, né? Consciência. A gente vai ler só esse, né? Porque já é 9h28, acho que dá tempo de ler só esse aí. A partir de quinta-feira que vem, a gente lê a partir do governo, tá bom? Então, dispensação da consciência. O homem provado sob a consciência é o assunto da próxima era. E isso traz responsabilidade. O senso de responsabilidade está associado ao conhecimento do bem e do mal que o homem adquiriu com a queda. A responsabilidade não é um modo de pensar, mas a própria base de toda a moralidade. A consciência do homem é seu controlador que o acusa ou o desculpa. Não temos nenhuma proibição agora, como na era anterior, mas sim um controlador vivo, a consciência, acusando ou defendendo, que é desculpando ali pela tradução de João Nelson Darby. Mas nunca absolvendo. Então, a consciência não absolve, tá? Esta era
esta era, ou este tempo, né, essa dispensação, continuou desde a queda do homem até o dilúvio de Noé, cerca de 1650 anos. Então, depois que o homem pecou, a gente entra na dispensação da consciência. Então, o homem é deixado para ele agir de acordo com a sua consciência. E aí, né, a gente vê o que foi que aconteceu. Vai chegar até o momento que Deus vai ter que trazer o juízo sobre toda a terra ali através do dilúvio, né? E salvando ali a Noé e a sua família, 8 pessoas apenas, né, desse dilúvio. Por quê? Porque o homem deixado na sua consciência fez com que essa maldade, essas pessoas se afastassem tanto de Deus e daquilo que era de acordo com os princípios de Deus, morais, sociais e outros princípios. O homem se afastou tanto, né, ficou tão corrompido, que Deus teve que trazer esse juízo do dilúvio através das águas, né, e destruir ou matar toda aquela população toda que existia ali naquela época, se salvando sendo salvo apenas 8 pessoas, que foi Noé, seus filhos e suas esposas, né? Foram salvos. Então, essa aí foi a era, ou o tempo, ou a dispensação da consciência. Aí ele fala que durou cerca de 1650 anos, né? Desde Adão até ali a época de Noé, quando vem o dilúvio. Depois do dilúvio, Noé sai da arca, e aí vem a dispensação, ou o tempo do governo, porque depois que Noé sai da arca, Deus dá o governo, né, ao homem. O homem ia poder usar da autoridade governamental sobre o outro homem, né? Então, aqueles homens que transgredissem ou fizessem algum mal, poderiam assim ser trazido o juízo sobre ele, ou a justiça sobre ele, através do seu irmão, através de outros homens, tá bom? Aí foi depois que Noé saiu da arca e Deus deu esse governo nas mãos do homem, nesse sentido aí. Antes, não existia isso, né? Então, os homens faziam o que davam na telha lá, vamos dizer assim, segundo a sua consciência. Eles achavam que era certo, tá certo. Achavam que estava errado, estava errado. Então, era segundo a consciência dele. Depois fala que é um tempo ou a era, ou a dispensação da consciência, que foi esse, depois que Adão pecou, até a vinda do dilúvio, que terminou com essa dispensação, com esse tempo aí. Muito bem, 9h33, vamos estar encerrando, né? Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário. Aí você marca aí, Jefferson. A gente vai para a próxima quinta, governo aí, né? E aí continua daí. Tudo tranquilo, irmãos e irmãs? Vamos estar, então, encerrando aqui. Eu vou estar parando a gravação para a gente estar orando e encerrando a reunião de hoje.